Não existe teoria de yoga, porque você não é uma teoria. A gente não está falando sobre uma teoria, a gente está falando sobre algo que existe. Aquilo que é livre de limitação, se for caracterizado por um estado, todo estado é limitado por um outro estado, entendeu? Então a gente não usa a palavra estado aqui, a gente usa a palavra é. É ser, é o verbo ser. Você não está, você é. Porque se você caracterizar isso como um estado, a gente vai ter uma limitação. E tudo que eu trago como um conceito é limitado. Por exemplo, digamos que eu tenha este entendimento de quem eu sou. Digamos que eu tenho entendimento daquilo que é moksha. Eu não tenho como descrever isto para você, porque isto não é um conceito. Tá? Eu não tenho como traduzir isso para você, porque isso não é um estado do qual eu entro e saio. Moksha é aquilo que é natural para mim. Então, assim, eu estou vivendo moksha o tempo todo. Só que eu não me dou conta disso. Nós, com essa mente despreparada, com essa mente imatura, nós não nos damos conta disto. Por isso não é um estado ou não é uma experiência que você vai vivenciar em um determinado momento, mas é algo que você vai entender em relação a si mesma. Então, a partir do momento em que você entende que a tua natureza é livre de limitação, isso não é uma experiência que você possa transcrever para mim. Não tem como você dizer, olha, a partir de agora, eu vejo o mundo a partir de um prisma X, Y ou Z. Ou a partir de agora, ou o Samadhi é a experiência de ver uma luz brilhante entre as minhas sobrancelhas, entendeu? Não é algo que eu possa descrever. Não tem como eu descrever isso. Você observou um determinado momento no qual havia uma sensação de plenitude, entendeu? Então você observou o processo da mente, uma sensação que é algo que vem e vai, que também é uma experiência, entendeu? Então, como eu estava falando antes, os samadhis apoiados em experiências, estes samadhis denunciam a pessoa, denunciam que essa pessoa existe. Mas a experiência de existência desta pessoa acaba. Não é que a pessoa acabe. O que acaba é a experiência de perceber esta pessoa, que foram os outros exemplos que eu dei do sono profundo também. Porque você tem a experiência no sono profundo da pessoa livre de limitação, mas a experiência acaba. Mas a pessoa ela não acaba junto da experiência, entendeu? Se eu continuasse em sono profundo ad eterno, essa experiência continuaria. Mas a experiência não significa que eu aprendo algo junto. Porque você sai do sono profundo todos os dias da sua vida e até hoje você não aprendeu sobre quem você é. Todos nós não aprendemos em relação, não aprendemos essa pessoa, não conseguimos, entre aspas, tocar essa pessoa que a gente é. Porque essa pessoa ela se dissolve quando o sono profundo se dissolve junto. Essa experiência acaba. Então, o que você está falando são essas experiências de samadhi que nós temos constantemente. Pode ser numa experiência de meditação, que é o que você está citando, pode ser numa experiência de apreciação do pôr do sol, pode ser na apreciação da experiência de observar a lua, pode ser na experiência de estar na companhia de alguém que você goste muito. Então, todos nós temos estas experiências que fazem com que, naquele momento, a pessoa exigente que nós somos no dia a dia desapareça.
E a partir do momento em que essa experiência nos proporciona o desaparecimento dessa pessoa exigente, o que sobra? O que sobra é você. Essencialmente você. Não tenho como conceituar, porque sempre que eu estou conceituando, eu estou criando uma ideia em relação a quem eu sou. E a partir da experiência que você tem, você vai falar, o livre de limitação é isto, isto e isto. Só que isto é uma experiência sua, que é diferente da experiência com quem você está falando. Essa outra pessoa virá para você e falar, não, a experiência do absoluto é assim, assim, assado. E eu vou falar para você, a experiência do absoluto é assim, assim, assado. Por isso, todos estes textos que a gente tem em mãos, eles nos apresentam conceitos nos quais a gente pode se apoiar. Mas a partir de um determinado momento, vai ser necessário que todos nós abandonemos todos estes tipos de conceitos, porque nenhum conceito é livre de limitação. É sempre uma ideia construída na minha mente. Então, se eu estou falando sobre o livre de limitação, eu preciso abandonar todos estes conceitos que vão sendo construídos e todas essas experiências que eu vou acumulando ao longo da vida em relação a essa plenitude. Porque a plenitude não é o sentar-se em meditação e ter essa experiência da felicidade. Porque senão, só no momento em que eu sento para a meditação é que isso vai se tornar claro para mim. Entendeu? Então, todas as experiências, até mesmo as meditativas e mais sutis meditativas, carregarão junto delas esses conceitos. Então, é necessário que, a partir de um determinado momento, eu seja capaz de abandonar todos os conceitos, que eu possa enxergar definitivamente quem eu sou. Porque o enxergar simbolicamente não é uma construção, não é uma conceituação mental, tá? O que você está enxergando aqui à sua frente não é um conceito, tá? Então, é necessário que eu abandone os conceitos e enxergue definitivamente quem eu sou. Porque é necessário abandonar as experiências, é necessário abandonar os conceitos e simplesmente relaxar naquilo que você é, naquilo que não é fruto de um conceito, porque você não é um conceito. Por isso que eu gosto de dizer que no yoga não existe teoria de yoga, porque você não é uma teoria. A gente não está falando sobre uma teoria, a gente está falando sobre algo que existe. Uma teoria pode ter uma antítese, uma tese pode ter uma antítese. Um conceito pode ter um outro conceito que vai anular esse conceito anterior. E você não pode ser anulado. Você não pode negar que você existe. Você existe, isso é um fato, tá? Então eu não nego a minha existência e tampouco você precisa perguntar para alguém: você existe? Eu existo? É um fato que você existe, né? Então, é por aí que a gente difere uma coisa da outra, uma experiência, um conceito do realmente ver quem nós somos.